É muito bom estar aqui, é muito bom a gente ver que você, essa noite, saiu da tua casa, veio aqui porque você tem fome de saber mais de Deus, de conhecer mais de Deus, de se aproximar dEle. E Ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, né? Quando me buscardes de todo o vosso coração. A minha confiança é que você terá um encontro com o Espírito Santo essa noite. Você já está tendo esse encontro com o Espírito Santo e Ele vai continuar fazendo isso. Eu não espero poder falar diretamente ao teu coração. Eu vou transmitir uma mensagem que o Senhor me deu e eu espero que o Espírito Santo fale diretamente ao teu coração. Eu espero que Ele traduza essa palavra. Eu espero que Ele fale de maneira particular para você. Então, por causa disso, eu vou convidar a gente a orar e pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Quantos estão a fim de ouvir o Espírito Santo falando diretamente com você? Eu vou fazer um acordo com você. Se ele falar coisas que eu não estou falando, tá tudo bem também. Deixa o Espírito Santo falar. Amém? Levanta sua mão direita comigo. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, porque ela é verdadeira, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva. Obrigado porque a tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar. E nós estamos com o coração aberto essa noite. Eu oro que o Espírito Santo da verdade, essa noite, nos guie em toda a verdade. Eu oro que a unção que está em nós, essa noite, nos ensine, Senhor. Nós te pedimos, Pai, espírito de sabedoria e de revelação. E nós te pedimos também, Pai, corações humildes. Não apenas para ouvir a tua palavra, Senhor, mas para assentá-la no nosso coração e na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Essa noite perdoa nossos pecados, Pai. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. Fala conosco, permita-nos ouvir. Efatá, que se abra os ouvidos, Senhor. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando à sua igreja essa noite. Que nada, ninguém, nenhuma força contrária impeça, Senhor. Nós queremos, Pai, que a tua palavra flua em nós e que a gente se alimente dela essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Essa noite eu tenho uma proposta para você. E a minha proposta é algo que Deus vem colocando no meu coração, algo que eu tenho ministrado sistematicamente para a minha igreja, é que nós entremos mais no reino e deixemos o reino entrar mais em nós. Vamos fazer um treino? Diga comigo assim: entre mais no reino e deixe o reino entrar mais em você. Foi um ótimo ensaio, mas eu preciso das tuas mãos. Vai, me empreste as tuas mãos. Quem tem mão, me empresta as mãos. Diga comigo: entre mais no reino e deixe o reino entrar mais em você. Foi ótimo, agora eu quero um pouquinho mais do seu corpo, da sua ginga. Será que o pessoal aqui em Santa Catarina vai topar essa? Vamos lá? Diga comigo: entre mais no reino. Mas dá uma inclinadinha. Entre mais no reino e deixe o reino entrar mais em você. Feche seus olhos por um instante. Eu queria que você imaginasse comigo. A sua vida se completou e você agora está diante do Senhor na entrada da eternidade. E eu queria que você imaginasse Jesus na eternidade dizendo essas palavras para você: venha, bendito do meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Continue com seus olhos fechados. Pense um pouco mais sobre isso. Jesus olhando para você e falando o seu nome e dizendo para você: Luiz, venha, bendito do meu Pai. Coloque seu nome aí nesse lugar. Diga seu nome e diga, ouça essas palavras: bendito, bendita do meu Pai, receba
como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Não é maravilhoso? Pode abrir os seus olhos. Não é maravilhoso você pensar que um dia na eternidade Ele vai olhar para mim, vai olhar para você, sem nenhum olhar de acusação, sem nenhuma culpa sobre a tua vida, e Ele vai dizer para você: bendito, bendita, entre no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. E é por isso que eu, essa noite, quero animar vocês a que não esperem esse dia, que esse dia seja um dia de alegria, um dia de celebração, mas que nós, desde já, entremos mais no reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo. E que a gente deixe esse reino entrar mais dentro de nós mesmos. E eu posso garantir para vocês, meus irmãos, que entrar mais no reino e permitir que o reino entre mais exigirá de mim e de você duas coisas: decisões muito claras e ações muito contundentes. Entrar mais no reino e permitir que o reino entre mais, para que seja na terra como é no céu, é necessário que nós tomemos decisões e ações muito claras, primeiro conosco mesmo, mas também com respeito aos nossos valores, à nossa conduta e à nossa ética. De fato, quando eu e você recebemos como Salvador e Senhor o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a viver com novos valores. Antes, certas coisas eram importantes para nós, mas pode ser, depois que nós conhecemos a Cristo, talvez os lugares que nós íamos já não tinham os mesmos valores que tinham antes, talvez amigos com quem nós andávamos perderam os valores que tinham, coisas que estavam lá no final da lista vieram para a cabeça da lista porque se tornaram mais importantes. De repente a tua família ganhou importância, de repente a igreja ganhou importância, talvez a santidade ganhou importância, coisas vieram para a lista, a maneira como que você gastava, investia o teu dinheiro mudou. As coisas ganharam outras prioridades. Nosso sistema de valores mudou. E as nossas decisões, elas tomaram essa direção. Mas não apenas o nosso sistema de valores, o nosso sistema de condutas também. As coisas que nós falávamos mudou. Mudou a maneira como nós conversávamos, as coisas que nós comentávamos, as palavras que nós usávamos, a maneira como nós tratávamos as pessoas, as decisões que nós tomávamos. Houve uma mudança. É verdade isso, sim ou não? Quando você teve esse encontro com Cristo, Ele mudou os seus valores. Quando você teve esse encontro com Cristo, Ele mudou a tua conduta. Quando você teve esse encontro com Cristo, Ele mudou a sua ética. Porque antes o seu certo e errado, ele estava baseado na sua própria opinião, estava baseado na opinião de pessoas com quem você andava. Mas à medida que você teve esse encontro com Cristo, o nosso certo e errado passou a ser definido pela palavra de Deus. Já não era tanto a opinião dos nossos amigos, não era o que a nossa família pensava, não era o que a gente aprendeu na faculdade. O nosso certo e errado não era aquilo que a cultura pensava, a Bíblia passou a reger o nosso certo e errado. E eu posso dizer para você que essa é uma mudança violenta. É uma mudança violenta com relação ao sistema desse mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz assim: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Meus irmãos, a obra da cruz, o que aconteceu na cruz, foi um grande confronto com as trevas. Na verdade, o reino de Deus na cruz entrou em confronto direto com o reino das trevas.
Eu não vou ter tempo para tocar tudo isso, mas o Salmo 22 é um salmo profético. É um salmo que o salmista, tendo uma visão profética daquilo que aconteceria na cruz de Cristo, ele narra o ambiente espiritual. E ao narrar esse ambiente espiritual, eu vou ler rapidamente para você. Ele diz assim: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de maus feitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Diga comigo: entre mais no reino e deixe o reino entrar mais em você. Ok? Foi de novo. Eu preciso preparar vocês. Coloca um sorriso aí no seu rosto, se ajeita na sua cadeira, enche o seu peito. Diga comigo: entre mais no reino, deixe o reino entrar mais em você. Quando nós lemos esse Salmo 22, o que nós vemos é uma tremenda atmosfera de guerra espiritual. O que o escritor do Salmo está descrevendo, usando com as palavras que ele tinha, com as figuras que ele tinha acesso, ele está dizendo: olha, as trevas cercaram, eu estou vendo aqui touros, talvez demônios, cães, ele está descrevendo todo aquele ambiente. E meus irmãos, essa foi a maneira como Jesus trouxe o reino à terra. Ou seja, se eu e você queremos tomar posse do reino, talvez vamos ter que enfrentar esse mesmo nível de batalha espiritual. Talvez vamos ter que enfrentar o mesmo tipo de resistência de forças contrárias, porque nós estamos agindo em direção a tomar posse de um reino. De fato, Jesus estava na cruz, recuperando aquilo que o inimigo tinha nos tirado, aquilo que Adão havia entregue lá no paraíso. O primeiro Adão entregou, mas o segundo Adão agora estava recuperando, mas não estava recuperando isso sem exercer tremenda força no mundo espiritual. E eu quero dizer isso para você: quem deseja tomar posse do reino precisará enfrentar resistência, ataques de forças contrárias. E eu posso mostrar isso para você, às vezes em situações, por exemplo, a gente está fazendo uma libertação com uma pessoa, talvez você já teve a oportunidade de estar fazendo a libertação com alguém, e muitas vezes pedindo uma pessoa que repita uma renúncia de algo. Talvez você já deve ter visto isso em algum momento, a pessoa fica embargada. A palavra não sai, a pessoa abre a boca, não consegue falar, ela está tentando respirar e não consegue fazer aquela declaração, né? De repente você está dizendo para a pessoa: repita isso, e ela não pode, não consegue. Por quê? Porque existe uma tremenda resistência que aquela pessoa está enfrentando. Às vezes é uma oração de quebra, às vezes é algum tipo de renúncia. E o que a Bíblia nos fala é que desde João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado por esforço. Isso quer dizer que nossas decisões e ações para conosco mesmo e para com outros tem a ver com enfrentar oposição tanto satânica como do mundo e tomar posse da cultura do reino. Alô, deixa eu repetir isso de novo para você. Diga comigo assim: entre mais no reino, deixe o reino entrar mais em você. Agora, para que a gente entre mais no reino, e para que o reino entre mais em nós, nós vamos precisar exercer força do reino.
E é exatamente isso que a palavra de Deus nos fala, diz que desde João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado por esforço. O reino de Deus é conquistado por, de fato, você enfrentar a cultura do reino aqui da terra. E é por isso que, para esse Aviva, eu creio que os pastores de vocês, e eu também queria propor para você, que nessa busca de permitir que o reino entre mais em você, e que você entre mais no reino, que seja 2026 um ano de renúncia. Um ano de renúncia. Um ano de despojar de tudo que torne a nossa jornada um peso. Tudo que porventura se aloje no nosso coração, qualquer coisa que se abrigue na nossa alma, qualquer coisa que esteja envenenando nossos relacionamentos, qualquer coisa que esteja debilitando a nossa fé, qualquer coisa que esteja distorcendo o nosso caráter ou enfraquecendo a nossa saúde espiritual, que nós renunciemos a isso. Quantos desejam entrar mais no reino? Quantos desejam que o reino entre mais em você? Então eu quero te dizer, isso vai exigir de você renúncia. Vai exigir de você renúncia. De fato, vai exigir de nós nos despojar de qualquer coisa que pudesse nos arraigar à cultura desse mundo. E talvez seja, para alguns de nós, renunciar à falta de perdão. Pode ser que para outros de nós seja renunciar o orgulho. Pode ser que para alguns de nós aqui seja renunciar o uso da força e da imposição, ou da intimidação e da subjugação. Renunciar à impureza, renunciar à lascívia, à sensualidade, renunciar à ira, à raiva, o ressentimento. Renunciar a algum tipo de manipulação, renunciar talvez à esperteza para obter as coisas. Como estou dizendo para você, se nós queremos que o reino entre dentro de nós, será um ano que nós vamos ter que tomar decisões muito contundentes. Decisões muito contundentes, talvez de abrir mão do ciúme, talvez de abrir mão da inveja, talvez de abrir mão da cobiça, do pessimismo, da maledicência. Sabe por quê? Porque todas essas coisas que eu narrei para você não são forças do reino. Elas são forças do sistema desse mundo. Portanto, se nós queremos que o reino entre mais em nós, se nós queremos entrar mais no reino, nós precisamos renunciar, usar a força desse mundo e passar a usar a força do reino. Eu quero contar algo para você, talvez isso te ajude, te inspire, porque no ano de 2007 eu fui enviado como missionário para o Uruguai, e a minha igreja lá em Curitiba, eles me prometeram 2 anos de salário, e eu fui para aquela nação. Pela primeira vez eu estava pagando aluguel, pela primeira vez eu tinha que comprar todos os meus móveis novamente, eu precisava comprar um carro, eu precisava colocar minhas filhas na escola. E eu tinha uma meta muito clara, a minha meta era, eu vou pegar esses 2 anos de salário e eu vou gastar só a metade e eu vou multiplicar ele por 4 anos. Eu estava seguro de que eu ia conseguir alcançar essa meta. Mas é aí que Deus começa a confrontar você, porque eu fui lá para alugar uma casa e era muito mais caro do que eu esperava que fosse. Então eu aluguei uma casa mais cara. Eu fui na escola das minhas filhas, e a escola que eu consegui era muito mais cara do que a escola que eu pagava no Brasil. A alimentação era mais cara, a luz era mais cara, a água era mais cara, tudo era muito mais caro. E eu estava entrando em desespero. O meu plano de quadruplicar o meu salário não tinha dado certo. Então, eu não contava assim, graças a Deus eu tenho salário para esse mês. Eu contava assim, menos um mês. Menos 2 meses.
menos 3 meses, menos 4 meses, menos 5 meses. O meu nível de ansiedade estava lá em cima. Estava num nível muito alto de ansiedade. E eu lembro que um dia eu entrei no quarto e eu fechei a porta, eu virei para Deus e falei assim: Deus, não tem jeito, eu vou ter que confiar em você. Quase como se dissesse assim: infelizmente eu vou ter que confiar em você. E eu estava lá dizendo isso para Deus. Porque o meu sistema, meus irmãos, estava arraigado a essa terra. O meu sistema estava arraigado aquilo que eu podia obter do homem, não de Deus. Então eu precisei renunciar os meus sistemas de valores. Eu precisei renunciar o controle que eu tinha sobre a minha vida. Eu precisei renunciar a tudo aquilo. Eu não podia trabalhar num trabalho secular, porque eu tinha entrado pela imigração como um missionário religioso, então eu não podia ir para um trabalho secular. Eu estava muito preocupado. Eu comecei uma igreja, eu já contei aqui para vocês, eu comecei com uma senhorinha de 80 anos e rapidamente nós migramos para 240 anos, 3 velhinhas de 80 anos. E tudo que entrava de oferta na minha igreja eram uns R$25 por mês. Eu estava em desespero. E eu tive que dizer: Deus, eu vou ter que confiar em você. E foi quando eu disse isso para Deus, que ladrões escalaram 4 andares, entraram pela sacada do apartamento onde eu morava e roubaram o meu computador. Com a minha família inteira dormindo, entraram lá e roubaram o meu computador. Mas o problema não foi roubar o meu computador. O problema foi que roubaram a minha planilha. A minha planilha financeira, a planilha onde eu controlava tudo, onde eu colocava até um chiclete que eu gastava, a planilha onde eu tinha todos os planos para poder fazer render o meu dinheiro. Eu e a minha esposa iam no supermercado, ela botava, eu tirava, ela botava, eu tirava, ela botava, eu tirava. Então Deus precisou trabalhar em mim. O ladrão levou o meu computador, levou a minha planilha. E eu preciso contar para vocês algo que nenhum pastor pode contar. E se depois vocês disserem que eu falei, eu vou negar. E dessa palavra eu vou pedir para que tire. Mas a verdade é que desde então eu nunca mais fiz uma planilha financeira. Eu não recomendo a minha igreja. Se você for na minha igreja, no nosso aplicativo tem uma planilha financeira. Nós ensinamos os casais, as famílias, que eles precisam controlar as finanças. Mas no meu caso, não se tratava de controlar. Eu sou muito controlado. Se tratava de confiar. Se tratava de deixar o reino entrar mais. Daquele que diz para mim: olha, eu cuido dos pássaros. Eu visto os lírios do campo. Quanto mais eu vou cuidar de vocês, homens de pequena fé. Deixe o reino entrar mais em você e entra mais no reino. Talvez essa noite tem pessoas que estão aqui ansiosos, talvez não por suas finanças, ansiosos, não, talvez por causa de dinheiro, mas estão ansiosos pelo seu futuro, preocupados com as coisas que estão adiante. Eu quero dizer algo para você: entra mais no reino e deixa o reino entrar mais em você. Portanto, não pode ser apenas um ano de renúncia, precisa ser um ano de rendição. E sabe o que é um ano de rendição? É um ano onde você vai reconhecer que o jeito de Deus é melhor do que o seu. Meu irmão, desconfia. Essa galerinha jovem aqui, desconfia. Desconfia que Deus é mais inteligente que você. Irmãos, desconfie que Deus é mais inteligente que você. Desconfie que Deus, a maneira de Deus é mais certa. Hoje eu estou próximo a completar 60 anos e eu me lembro dos meus amigos de juventude. Eu me lembro de nós na igreja. Eu me lembro dos nossos líderes falando como nós deveríamos namorar, como nós deveríamos nos casar, como nós deveríamos nos comportar. E hoje eu olho para trás
E eu vejo aqueles que disseram, da maneira de Deus é melhor. E eu olho para a vida deles é melhor. E eu olho para aqueles que falaram, não, a minha maneira é melhor, da maneira que eu penso é melhor, do jeito que eu acho é melhor. E depois de 20, 30, 40 anos, eles estão separados, eles estão divorciados, a vida deles está destruída. Jesus, ele viveu num mundo totalmente hostil a ele, mas ele exerceu o poder do reino, confrontando o reino das trevas e o sistema desse mundo. A Bíblia diz que Jesus suportou a oposição dos pecadores e ele viveu para agradar a Deus. Eu quero desafiar você a viver o ano de 2026, e 27, 28, 29, 30 e daí para diante, para agradar a Deus. Diga comigo, entre no reino e deixe o reino entrar em você. Então, se nós queremos que o reino entre em nós, nós precisamos renunciar. Renunciar às coisas na nossa vida que estão nos prendendo, as coisas que estão nos amarrando, as coisas que estão nos impedindo. Precisamos renunciar. Mas nós não precisamos apenas renunciar. Nós precisamos também, meus irmãos, nos render. E dizer, Deus, o Senhor estava certo. E eu posso dizer para você que Deus estava certo. Eu falei, Deus, eu vou parar de preocupar, porque se eu continuar me preocupando, eu vou morrer de ansiedade, não vai adiantar nada, eu vou parar de me preocupar. Eu parei de me preocupar. Eu confiei em Deus. E aí coisas incríveis começaram a acontecer, tipo pessoas ligarem para mim e falaram, olha, eu tenho milhas, e eu não sei o que fazer com ela, Deus colocou no meu coração, estou mandando para você, está aqui a senha também. E lá estávamos indo, eu e a minha esposa, no meio dos momentos mais difíceis da nossa vida, viajar para o Chile para ver a neve. Coisas que só acontecem com milionários e missionários. Então, e nós começamos a ver todo aquele tempo, talvez nos momentos onde as nossas finanças eram mais contadas, mais apertadas, nós vivemos os momentos mais abundantes da nossa vida. Porque nós deixamos o reino entrar mais na gente. E a gente entrou mais no reino. Mas não pode ser apenas viver com rendição. Nós precisamos renovar a nossa mente. Para que o reino entre mais em você e você entre mais no reino, é necessário você ter conceitos renovados. De fato, é uma troca de forças. É parar de lutar com a sua própria força e deixar que a força do reino trabalhe por você. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que vence-se o mal com o bem. Vence-se o mal com o bem. A força do reino é a força do bem. Essa é a força do reino. Quando nós usamos outras forças que não provêm de Deus, de fato a gente está perdendo força. No ano de 2026, a partir dessa conferência, que tal você trocar a força da ganância pela força do contentamento? Porque o contentamento é a força do reino, é a força do bem. Que tal você vencer a ganância usando a força da generosidade? Porque essa é uma força do reino. Use a força do reino contra o orgulho do conhecimento, usando simplicidade, humildade. Porque, queridos, o orgulho do conhecimento faz parte dos reinos dessa terra. E nós podemos decidir que vamos viver apoiados nas forças do reino dessa terra, ou nós podemos decidir que vamos viver apoiados na força do reino. Então, ao invés de nós vivermos baseados no orgulho do conhecimento, nós vivemos na simplicidade, na humildade. Aliás, Jesus disse, eu ocultei essas coisas aos sábios e entendidos e revelei elas aos humildes, aos simples.
Use a força do reino contra a fama, contra o reconhecimento, servindo outros. Eu quero declarar algo sobre você. Deus te muniu com força do reino. E você pode viver a força do reino cada dia. E cada vez que você entra mais no reino, de fato você experimenta maior graça de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque existem 2 versículos que eles, no livro de Romanos, que eles são verdades que se complementam, eles são princípios complementares. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como entrar no reino, e não há como o reino entrar mais em você, sem que o seu pensamento seja renovado, sem que a sua maneira de pensar esteja voltada para encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando você permite que o seu pensamento seja renovado, você vai experimentar Romanos 14:17, que diz que o meu reino não é comida, nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando a sua mente se renova, você passa a viver na força do reino e experimentar a graça do reino. Então esse ano de 2026, eu estou propondo isso para a minha igreja, eu quero propor isso para você também. Que seja um ano que você permita que a sua mente seja renovada. Onde você pode usar a força do reino, talvez contra os prazeres sexuais, contra a impureza, contra a lascívia, usar a pureza, a confissão, a santidade. Diga comigo, entre mais no reino. E deixe o reino entrar mais em você. Quem aqui você é justiceiro? Não levanta a mão, não levanta a mão. Só o dedão do pé. Você é carregado, muita gente que é justiceira, é carregada de justiça própria. E nós podemos usar a força do reino, usando mansidão e paz. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra. E por quê? Porque Moisés, sempre que tentaram tomar o lugar dele, ele abriu mão dos direitos que ele tinha e ele entregou tudo a Deus. Use a força do reino contra a necessidade de conquista, buscando o conhecimento da vontade de Deus. Deixa o reino entrar mais em você e entre mais no reino. Mas, queridos, não basta apenas eu e você entrarmos no reino e deixarmos o reino entrar em nós. Existe uma terceira ação que é muito importante. Entre no reino, deixe o reino entrar em você, mas abra as portas do reino para quem vem atrás de você. Mateus 23:13, falando dos fariseus, diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Preste atenção no que diz esse versículo. Ele diz que os fariseus não só deixaram de entrar no reino, não só não deixaram que o reino entrasse neles, mas eles acabaram fechando a porta do reino para outros. Isso é um alerta, porque ao não viver os valores do reino, nós podemos correr o risco de fechar a porta para quem gostaria de entrar. Ao não viver os valores do reino, a não entrar no reino e não deixar que o reino entre em você, nós corremos o risco de comprometer a fé dessas pessoas que estão buscando entrar no reino com mau testemunho. Eu estou muito preocupado com a internet. Não pela internet. É que a internet deu visibilidade a coisas terríveis. Então, você começa a ver na internet pastor envolvido no caso Master.
você começa a ver pastores discutindo na internet. Homens e mulheres de Deus fazendo coisas que o mundo pode olhar e dizer: se é para ser crente assim, eu prefiro não ser. Alguém já ouviu uma frase tipo essa? É possível que você já tenha ouvido. E é exatamente isso que Jesus está falando para os fariseus: vocês não entram no reino, vocês não deixam o reino entrar em vocês, e vocês acabam fechando a porta para aqueles que vêm atrás de você. É por isso que Romanos 2, versículos 21 e 24 diz: então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes o templo. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Nós estamos dizendo nessa conferência, assim na terra como no céu. Nós somos então chamados a quê? A entrar mais no reino. Porque à medida que nós vamos entrando no reino, nós vamos conhecendo mais os valores do reino. À medida que nós entramos no reino, o reino vai transformando a nossa vida. Vai transformando os nossos valores, vai mudando a nossa conduta e vai mexendo na nossa ética. E eu estou dizendo tudo isso porque o grande perigo que nós temos é nos tornarmos cristãos nominais. Então é muito importante a gente entender que nós podemos estar na igreja e não estar no reino. Nós podemos ser membros da igreja e não estar no reino. Nós podemos ter conhecimento cristão, nós podemos saber da palavra de Deus, nós podemos ter feito um instituto bíblico, a nossa família pode ser uma família religiosa, nós podemos ter tudo isso e ainda não estar no reino. E é por isso que Jesus, tendo aquela conversa com Nicodemos, ele diz: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Eu estou determinado que eu não quero ser um religioso. Eu estou determinado que eu não quero viver uma vida cristã nominal. Eu quero entrar mais no reino e eu quero permitir que o reino vá entrando mais em mim. Eu quero entrar mais no reino, eu quero que o reino mude meus conceitos. Eu quero que o reino mude minhas opiniões. Eu quero que o reino mude meus argumentos. Eu quero entrar mais no reino. Eu quero deixar que o reino entre dentro de mim. E ele mexa com meus valores, que ele mexa com a maneira como eu trato a minha esposa, como eu cuido dos meus filhos, como eu manejo minhas finanças. Eu não quero apenas viver um reino que é apenas esse reino que eu estou esperando que um dia venha, porque eu estou dizendo: venha o teu reino, faça-se a sua vontade, aqui na terra como no céu. Eu quero que o reino entre em mim. E eu não quero apenas entrar no reino, eu quero que o reino entre na minha vida. Diga comigo: entre mais no reino, deixe o reino entrar mais em você e abra a porta para quem vem atrás. Deixe essa porta aberta para aqueles que precisam conhecer mais. Enquanto nós vamos entrando no reino e o reino vai entrando em nós, o reino muda a nossa maneira de pensar, o reino muda a nossa maneira de agir. E aí, meus irmãos, nós não estamos mais preocupados com o que a igreja pensa. Nós não estamos mais preocupados com o que o pastor pensa. Porque nós estamos vivendo pelo reino. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você: quando uma pessoa vem assim, pastor, pode? Deixa eu te dizer, essa é uma pergunta muito imatura. Está tudo bem você fazer, mas é uma pergunta imatura. Porque o maduro diz, convém. Porque diz a palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ao fazer isso, o que vai acontecer na nossa vida? É transformadas
E as pessoas começam a ver que nós carregamos algo diferente. Aleluia. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você vai entrar mais no reino. O reino vai entrar mais dentro de você. E as pessoas vão ver que você carrega algo diferente. Pessoas vão começar a perguntar para você: o que é que você tem de diferente? E aí você vai dizer: eu estou entrando mais no reino. O reino está entrando mais em mim. E eu quero te convidar a experimentar aquilo que eu também estou experimentando. Nosso testemunho, meus irmãos, é sal da terra, é luz do mundo. E a Bíblia diz que, ao verem as nossas boas obras, eles glorificarão o Pai que está nos céus. E então eles verão o seu reino. Aviva, deixa o reino entrar mais em você. Refúgio, deixa o reino entrar mais em você. Entra mais no reino. E permita que quem vem atrás de você possa entrar também. Quando nós vivemos o que diz Romanos 12:2, somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós passamos a viver o que Romanos 14:17 diz. Nós passamos a viver na força e no poder do reino. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é paz, ele é justiça e ele é alegria no Espírito Santo. Essa noite o que eu quero dizer para vocês: tomem decisões e ações. Tomem decisões e ações. Decisões com vocês mesmos e ações para com outros. Decisões e ações sobre novos valores. Decida que você vai deixar ser prioridade na sua vida aquilo que é prioridade para Deus. Por muitos anos a gente tem ensinado em discipulado 5 prioridades: Deus, a família, o trabalho, o ministério e a vida pessoal. E ao longo dos anos, à medida que eu vou caminhando, eu vejo que muitas pessoas, elas, por não conseguir organizar suas prioridades, por não colocar o que é prioritário em primeiro lugar, elas acabam desconfigurando toda a vida delas. A vida delas todas entra em desordem. Aquela pessoa que diz: olha, pastor, eu sei que minha prioridade é Deus, mas agora eu estou com um projeto no meu trabalho que não está dando tempo. Eu sei que a minha família é prioridade, mas olha, tem academia, tem a turma da bicicleta, tem o pessoal do futebol. E vamos trocando as prioridades como se isso não fosse afetar absolutamente nada da nossa vida. E quando olhamos, o nosso casamento está em desordem, a nossa vida espiritual está afundada, a nossa vida de saúde também foi afetada. No final das contas, tudo se perdeu. O reino tem prioridades. O reino tem prioridades. Deixa o reino entrar em você. Mas não apenas deixe o reino entrar em você, entre você mais no reino. E à medida que você entra mais no reino, você convida também seus filhos, você convida sua esposa, você convida seus amigos do trabalho, porque eles veem que a sua vida está em ordem, a sua vida está totalmente organizada. Tome decisões. Decida como o reino vai influenciar a sua maneira de falar. Eu tenho muitos dos meus amigos são pastores, e às vezes eu fico horrorizado, porque eu falo: meu Deus, esse pastor está falando essa palavra? Para mim, a minha mãe chamava atenção, falava que será palavra, ela era palavrão, viu? Nem saía.
E esse pastor está falando isso. O reino tem uma linguagem. Veja como você trata as pessoas, como você trata o garçom, como você trata o flanelinha. Aqui em Santa Catarina tem flanelinha também, não? Esses que cuidam carros, como vocês falam? Não? Santa Catarina é especial, né? Mas veja, em Curitiba tem esse pessoal que acha que é o dono da rua. Então eles viram para você e falam, olha, estou cuidando aí, tio. A vontade que você tem é de falar assim, bom, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, um raio na cabeça dele aqui na terra como no céu. É a vontade que você tem. Vontade, cara, você é o dono da rua, você está agora cobrando. Mas irmãos, ainda que ele não esteja fazendo algo certo, eu sou chamado a tratar ele com amor, eu sou chamado a tratar ele com carinho. Outro dia me deu a louca, eu dei R$100 para o cara que estava cuidando do carro. Pô, amigo, né? Deu um abraço, ficou todo feliz, queria me beijar. Eu falei, não, até aí tá bom. Deixa o reino entrar em você. Entre mais no reino. E quando você fizer isso, esse reino vai afetar as pessoas que estão ao teu redor. A maneira como você trata o garçom, a maneira como você trata pessoas que aparentemente estão numa situação inferior à tua, vão ser mudados. Tome decisões de que você vai expressar o reino. Entra mais no reino, deixa o reino entrar em você. Decida que o reino vai afetar as suas decisões. As suas decisões, com quem você vai se relacionar, as decisões que você vai fazer a respeito do futuro, as decisões relacionadas aos seus projetos de vida. Deixa o reino entrar, entra mais no reino e abre a porta para quem vem atrás de você. Decida, tome decisões e ações sobre a tua ética. Tome decisões baseadas na palavra de Deus. Quando você entra no reino e você deixa o reino entrar mais em você, eu quero te dizer que você perde a razão. Deixa eu dizer isso novamente para você. Quando você entra no reino e o reino entra mais em você, você decide que você vai perder a razão. E você vai dar razão à palavra de Deus. Então, por exemplo, você vai ler a palavra e ela vai dizer assim, quando depender de vós, tende paz com todos. Mas foi o cara que fez contra mim, foi a pessoa que me tratou mal. Quando depender de vós, tende paz com todos. Por que eu tenho que ir lá pedir perdão a ele? Porque quando depender de vós, tende paz com todos. Você vai dar razão à palavra de Deus. Eu tenho um pastor lá na minha igreja, e aqui eu vou terminando, ele um dia veio fazer a mensagem da oferta. E Deus colocou no coração dele para fazer uma mensagem aqui, o momento da oferta, lendo aquele texto que Deus é pai do órfão e da viúva. Então ele ministrou sobre isso, ensinou sobre isso, chamou a igreja a ser generosa, porque Deus é pai dos órfãos, das viúvas, nós devemos abençoar e tal. Ok? Temos 2 cultos, ele voltou à noite, fez a oferta de novo, saiu dali, pegou o seu carro, quando estava indo em direção à sua casa, uma pessoa veio e pum, bateu no seu carro. Ele desceu para ver, começou a pegar os dados, aí quando pegou os dados da pessoa que bateu no carro dele, o nome do documento era de uma outra pessoa. Ele falou, mas o documento aqui tem o nome de um homem, tinha sido 2 mulheres que tinham batido nele. No carro dele. Falou, esse daqui é que o carro está no nome do meu pai, mas o meu pai, ele faleceu, a gente ainda não teve como trocar o nome. E aí Deus virou para ele e falou assim, você agora está diante de uma órfã e de uma viúva. Aí ele falou, tá bom, legal Deus, me dá teu telefone e tal, tudo mais. Que entrou no carro, Deus continuou falando com ele, ela é uma órfã e uma viúva, o que você vai fazer? Falou, tá bom, Deus, já estou entendendo, eu não vou cobrar ela. Ele falou, não é que você não vai cobrar ela. Você não vai cobrar ela e você vai pagar o conserto do carro dela.
entra mais no reino e deixa o reino entrar mais em você. No outro dia, depois que ele estava numa luta tremenda, ele decidiu entrar mais no reino, deixar o reino entrar mais. Ele ligou para aquelas duas moças, falou: olha, eu estou ligando, o que eu queria que você soubesse, eu sou um homem de Deus, Deus falou comigo que eu vou pagar o conserto do meu carro, e Deus falou comigo que eu vou pagar também o conserto do seu carro. E a moça começou a chorar. E elas também falaram: a gente já ia na igreja, a gente se afastou de Deus, começou uma obra ali na vida daquela mulher. E o interessante é que ele estava muito chateado, porque aquele carro, ele queria vender. E ele estava tentando vender fazia tempo, não conseguia vender o carro. E ele agora estava chateado, porque o carro que ele ia vender estava batido. Mas fielmente ele foi lá, colocou o carro na oficina, pagou o conserto da moça, pagou o conserto do carro dele também. Quando o carro dele estava prontinho, arrumado, o mecânico, que era um amigo, ligou para ele e falou: não é que você estava querendo vender seu carro? Ele falou assim: sim, eu estava querendo. Ele falou: consegui uma pessoa para comprar teu carro. E pasmem, o dono da oficina vendeu o carro R$10.000 mais caro do que ele estava querendo vender. Pagou todo o serviço dele mesmo e pagou o serviço da moça, e ele ficou com o dinheiro do carro dele. Entre mais no reino, deixa o reino entrar em você, abre a porta para quem está vindo atrás. Isso, pode dar um aplauso, acho que vale a pena. Pode ficar de pé no teu lugar, eu quero orar por você essa noite. E qual é a minha confiança? A minha confiança é que o Espírito Santo falou algo com você. Feche seus olhos onde você está. Vamos dar um tempo para o Espírito Santo. Pense nessas 3 coisas. Seus valores. Onde o reino precisa entrar mais em você e você entrar mais no reino. Quais valores na tua vida? Que coisas na tua lista de prioridade? Que coisas com relação à tua vida com Deus? Que coisa precisa ficar no topo da lista? Que coisas com relação à tua vida com a tua família? Que coisas no teu trabalho? Que coisas no teu ministério? Que coisas na tua saúde? No seu tempo pessoal? Onde o reino precisa entrar mais na tua vida? E onde você precisa entrar mais no reino? Responda isso para o Espírito Santo essa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Que coisa o Senhor está dizendo? Olha, é renúncia. Que coisa o Espírito Santo está dizendo para você? Renova a tua mente. Que coisas o Espírito Santo está falando com você essa noite, que você precisa entregar? Que coisas você precisa se render e dizer: bom, acho que a ideia de Deus é melhor do que a minha, a opinião de Deus é melhor do que a minha, a maneira de Deus é melhor do que a minha. Entra mais no reino, deixa o reino entrar mais em você. Se despoja de tudo aquilo que pode ser um peso na sua jornada. Se despoja de tudo aquilo que pode se alojar no teu coração, se abrigar na tua alma. Coisas que vão envenenando teus relacionamentos, que vão debilitando a sua fé. Coisas que vão distorcendo o teu caráter, que vão enfraquecendo a tua saúde espiritual. Que coisas essa noite você precisa renunciar? Você precisa dizer:
Eu não quero carregar isso esse ano na minha vida, eu não quero estar com isso, eu quero deixar isso de lado. Que coisas eu preciso me livrar? Que relacionamentos eu não posso carregar comigo? Que tipo de pessoas eu não posso andar com elas? Com quem eu preciso renunciar? Deixa o Espírito Santo falar com você. E vai entrando mais no reino. E deixa o reino entrar mais em você. Livrando de todo o peso que tenazmente vos assedia, corram a carreira que está proposta, olhando firmemente a Jesus, autor e consumador da fé. Entra mais no reino. Quando eu digo entra mais no reino, deixa eu dizer isso de uma maneira diferente para você. Entra mais em Jesus e deixa Jesus entrar mais em você. Entra mais na vida de Deus e deixa a vida de Deus entrar mais em você. Entra mais no reino e deixa o reino entrar mais em você. À medida que você faz isso, você vai abrindo portas para os teus familiares, você vai abrindo portas para os teus amigos de trabalho, você vai abrindo portas para os teus amigos da faculdade, você vai abrindo portas para os teus amigos da escola. Entra mais no reino, deixa o reino entrar mais em você. Você vai abrindo portas que estavam fechadas, mas você vai abrindo portas para pessoas que estavam totalmente desconectadas, desligadas de Deus, como essas duas mulheres que estavam longe de Deus, mas porque um homem creu e entrou mais no reino, deixou o reino entrar mais nele, abriu portas para duas pessoas. Entra mais no reino, entra mais no reino. Que esse seja um ano de rendição, de se render à vontade de Deus, de dizer que a maneira de Deus é mais certa. Que esse seja um ano de renovar sua mente, de ter conceitos renovados, de crer que a força do reino é melhor do que a força do mundo. Quando você decide viver a força do reino, você para de se esforçar por você mesmo. Quando você decide viver a força do reino, você para de viver na força do teu braço. Você para de viver na força da tua sabedoria. Você para de viver na força da tua capacidade. E você passa a viver na força de Deus. Que coisas nós precisamos renunciar? Que coisas nós precisamos nos render? Que coisas nós precisamos renovar o nosso pensamento? Que coisas? Porque o reino de Deus não é paz, não é comida, não é bebida, mas é paz. Paz de você com Deus. Fazendo as pazes com Deus. É paz de você com você mesmo. Porque não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há culpa para carregar. Paz com você mesmo. É paz para com os outros. É o cessar de todo tipo de conflito. Entra no reino, deixa o reino entrar mais em você. Porque o reino de Deus é justiça, é retidão. O reino de Deus é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é ter a capacidade de andar no caminho que o Senhor preparou. Eu ouvi essa voz atrás de você dizendo: esse é o caminho, andai nele. E o reino de Deus é alegria. Alegria no Espírito Santo. De uma vida que não está sendo vivida, conduzida pelas circunstâncias, mas pela vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela produz essa alegria na sua vida. Eu pergunto para você essa noite: que coisas você precisa renunciar? Que pecados, que coisas erradas estão na tua vida que você precisa renunciar? Que coisas você precisa se render e dizer que da maneira de Deus é mais fácil, é mais certa? Que coisas você precisa renovar os seus pensamentos pela palavra de Deus? Eu quero orar por você. Onde você está, abra suas mãos. Diga comigo: Senhor, eu quero entrar mais no reino. Eu quero que o reino entre mais em mim. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua ajuda. Sem ti eu não posso.
essa noite eu quero renunciar, abrir mão, deixar de lado, não carregar mais. Agora diga para ele o quê? Diga o que você não quer carregar mais. Se livra essa noite de todo o peso que te assedia, porque você tem uma corrida do reino, uma corrida em direção a Jesus. Que coisas você não quer carregar mais na tua vida? Renuncia, abre mão, deixa para lá. Renuncia essa noite. Agora diga comigo: Senhor, essa noite eu afirmo que a sua sabedoria é maior do que a minha, que a sua inteligência é maior do que a minha, que o Senhor é Deus. Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, a sua palavra é a verdade, e em teu nome eu quero me submeter à tua palavra. Eu me rendo, a sua maneira é melhor. Em que a maneira de Deus é melhor? Diga para ele. Em que a opinião de Deus é melhor do que a tua? Em que os argumentos de Deus são melhores do que os teus? Vai entregando para ele. Vai entregando para ele. Entrega a tua opinião, entrega teus argumentos. Declara que a palavra dele é melhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Abre mão da tua opinião, abre mão da opinião dos outros, da ideologia desse mundo, do sistema desse mundo. Transforma essa noite pela renovação do seu entendimento. Se rende essa noite. Se rende essa noite, pede ao Senhor uma mente renovada. Pede ao Senhor conceitos renovados. Diga: Senhor, diga comigo: Senhor, renova minha mente, transforma-me pela renovação do meu entendimento. Eu quero experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai falando com ele, vai trocando forças. Talvez você tem lutado. Estamos aqui, Senhor. Para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor? Se Tu não fores, nós não iremos. Mas se Tu fores, leva-nos juntos, Senhor. Que os nossos passos sejam passos em Tua presença. Que a nossa vida seja uma vida em Tua presença, Senhor. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agradem a Ti, Senhor. Porque o que queremos é o Senhor. Não estamos aqui pelo que Tu fazes, mas estamos aqui por quem Tu és, Senhor. Tu és o bom Pai. E quando nos encontramos, Tu fazes. O Senhor faz as coisas loucas para confundir as sábias, porque o Senhor se alegra conosco, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, por esse tempo tão especial. Obrigado por esse start
de encontro contigo. A minha oração diante dos meus irmãos nessa noite, nesse momento de encerramento aqui, é de que o Senhor, que começou a boa obra e que é fiel para completá-la, continue falando ao nosso coração. Fala conosco no caminho para casa, fala conosco no encontro com os irmãos, fala conosco por sonho, por visão, fala conosco na madrugada, fala conosco indo para o trabalho, fala conosco, Senhor. Nós pedimos, porque precisamos, Senhor, precisamos que essa paz que foi ministrada aqui também seja uma paz que aquiete, Senhor, nosso coração, para que dentre todas as vozes, quando Tu falares, Senhor, nós saibamos qual é a sua. Deus, em nome de Jesus. E continuamos orando, Senhor. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor continue falando no teu coração. Que sejam dias de profundidade na presença dEle. Que possamos fazer cada um de nós a nossa parte e continuar buscando Ele e encontrando Ele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz. E a gente se vê amanhã de novo no mesmo abençoado canal. Em nome de Jesus. Deus abençoe.